Oi, gente, nós somos bolsistas do PIBID e a nossa aula de hoje tem como tema doenças causadas por protozoários e fungos. Primeiramente aqui, a gente vai começar a falar sobre as doenças que são causadas por protozoários. Inicialmente, então, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre os protozoários, né? O que eles são? Eles são organismos vivos, eucariontes, ou seja, eles têm um núcleo verdadeiro, eles possuem um núcleo, só que esse núcleo está delimitado pela membrana plasmática. E eles são unicelulares, ou seja, eles têm somente uma célula. Eles e as algas, eles formam o reino protista. Esses seres são importantes, pois muitos causam doença ao homem. Ao conhecermos esses organismos, nós podemos entender melhor sobre o tratamento e a prevenção dessas doenças. Então, como a gente vai começar a apresentar para vocês um pouquinho sobre eles, sobre as doenças que eles causam, na verdade, vocês vão poder começar a entender melhor sobre como tratar e então assim prevenir essas doenças que eles causam. A maioria dos protozoários, eles não causam doenças aos seres humanos, mas vamos apresentar 3 que têm importância epidemiológica aqui no nosso estado de Minas Gerais. Então, gente, esse que a gente vai começar a apresentar aqui para vocês, eles que são os mais populares em questão de causar doença aqui no nosso estado de Minas Gerais. Nós vamos começar a apresentar eles então. Primeiro aqui que a gente vai falar o Trypanosoma cruzi, que ele é o protozoário que causa a doença de Chagas. A transmissão dessa doença pode ocorrer por meio da transfusão de sangue, durante a gestação, transplante de órgãos, etc. Vale falar também, gente, que esse protozoário, que é o Trypanosoma cruzi, eles também são chamados de barbeiros. Então, se ouvir esse nome barbeiros, pode estar relacionado sim, pois é ele também, é o Trypanosoma cruzi. É uma doença que pode ser inicialmente assintomática. Então, como a gente tinha falado no outro vídeo, na outra aula que a gente deu, uma coisa assintomática, quando a pessoa está com a doença, ela está assintomática, é que ela está doente, mas ela não está sentindo nenhum sintoma. Então, é isso que significa sintomática. Essa doença afeta o coração e para prevenir, a gente pode falar que pode ter o controle da reprodução do barbeiro, que ele que é o vetor protozoário que causa essa doença. A gente pode também proteger a casa, usando portas, janelas, telas, tudo para evitar a entrada do mosquito, desse protozoário aí, desse inseto, quer dizer. Evitar casas de taipá também, que são locais que eles gostam. Tudo isso são formas de prevenir. Aqui nessas imagens a gente mostra a casinha de taipá, que é o que a gente falou, que é um dos locais que ele mais frequente, que ele gosta de estar. E essa imagem aqui é dele, né, do Trypanosoma cruzi, o barbeiro aí. A amebíase, ela é causada pelo protozoário chamado Entamoeba stolithica, que como vocês podem ver aqui na imagem, parece uma ameba, por isso tem esse nome, amebíase. Está bem relacionado a isso mesmo. A transmissão. A infecção ocorre em virtude da ingestão desse protozoário
juntamente à água. Então, se a água estiver contaminada, a água ou alimento por fezes, né, que são vindas aí desse protozoário, a pessoa passa a contrair essa doença, no caso. Essa infecção pode ser assintomática ou pode apresentar graves diarreias com presença de sangue. Prevenção. Para evitar essa doença, gente, é importante manter a higiene pessoal, né? Lavando as mãos, cuidando da higiene, lavar bem os alimentos que for consumir, né? Que for ingerir. Beber água só filtrada ou fervida, nada de água de torneira. Principalmente tratar o indivíduo doente e investir em saneamento básico. A outra doença é a leishmaniose, que é a Leishmania SP. Elas são espécies de protozoários que causam a leishmaniose. É uma doença que afeta humanos, podendo ser de dois tipos: tegumentar, que é mais a pele, e visceral, que é a coisa mais interna, né? Nos órgãos, a coisa mais interna. Em cães domésticos. A forma de transmissão dessa doença, gente, é por meio da picada do inseto, que ele é chamado de mosquito palha. A espécie dele é Lutisomia sp. E vale salientar que os cães não transmitem essa doença, não transmitem os protozoários, porque é sim os protozoários que são os vetores dessa doença e transmitem para os cães, e assim essa doença pode ser contraída. Mas não são os cães que são os realmente os transmissores dessa doença, e sim os protozoários. Tem que entender isso bem direitinho, porque senão confunde. Prevenção. Os cães domésticos devem ser vacinados para frear a disseminação dessa doença. Então, vacinando os cães é bem mais fácil, né? É uma forma muito eficaz de prevenir essa doença. Não há vacinas para humanos. Portanto, além de vacinar seus cães, deve-se evitar contato com inseto vetor, usando o quê? Repelentes, as telas nas janelas e nas portas, que isso também é bem eficaz para prevenir. Agora, gente, nós vamos mostrar outras doenças que são causadas por protozoários. Não são mais frequentes aqui no nosso estado de Minas Gerais, né? Porque as que são, a gente acabou de mostrar agora, né? Aquelas 3. E essas aqui agora são outras que também são causadas por protozoários, mas não frequentes aqui no nosso estado de Minas Gerais. Que é a malária. Ela é causada pelo protozoário chamado Plasmodium. Aqui no Brasil a gente tem 3 espécies, que é o Plasmodium vivax. Tá escrito só a letra P porque tá abreviado, mas é Plasmodium. Plasmodium vivax, o Plasmodium falciparum e o Plasmodium malariae. É uma doença que afeta muitas pessoas pelo mundo todo ano, principalmente nas regiões tropicais, igual aqui, igual a nossa aqui. A transmissão ocorre por meio da picada de um mosquito, que ele é do gênero Anopheles. Mas somente a fêmea é que transmite a doença. Esse mosquito é conhecido popularmente pelo nome de mosquito prego e carapanã. Para prevenir, parece bem com a forma das outras doenças também, né, de prevenção, que é usar mosquiteiros, repelentes, eliminar os criadores do mosquito, tudo isso também ajuda a prevenir. É bem parecido com as outras formas de prevenir.
as outras doenças que a gente falou. Alguns sintomas que a gente pode citar aqui da malária é febre alta, dor de cabeça, calafrio, etc. Aqui a gente está mostrando os dois tipos de sintomas que tem no homem e no cão. Aqui, nessa imagem central, esse mosquito, que é um mosquito transmissor. Então, os sintomas no homem são febre, aumento do volume do fígado e do baço, emagrecimento, complicações cardíacas e circulatórias, desânimo, apatia, palidez. E no cão, ferimentos na pele, nas costas, no focinho e orelhas, lesões na córnea, que é uma parte do olho, as unhas ficam crescidas, ocorre aumento do volume do fígado e do baço também, apatia e desânimo. E a última aqui que a gente tem para mostrar para vocês é a giardíase. A transmissão dela ocorre pelo protozoário chamado Giardia intestinalis, que é conhecido também como Giardia lamblia. E assim como a amebíase, é uma doença contraída em razão da ingestão de água e alimentos contaminados. Sintomas que a gente pode citar: dores abdominais e um quadro de diarreia, que pode levar à desidratação e à perda de peso. Para prevenir, a gente pode investir no saneamento básico, fazer o tratamento de doentes e também ter os bons hábitos de higiene, que isso também é muito importante, gente. Muito importante para prevenir. Então é isso, pessoal. Essas são as doenças causadas por protozoários. Agora eu vou passar para o meu colega Roger e ele vai dar continuidade falando das doenças causadas por fungos. Obrigada, gente. Até mais. Doenças causadas por fungos. No caso, os fungos são organismos que podem ser uni ou pluricelulares. Alguns causam doenças em humanos, tipo micose, que é extremamente comum, mas micose é um nome genérico. São vários tipos de doenças que recebem o nome de micose mesmo. É um nome bem genérico. Prefere lugar. Os fungos normalmente preferem lugar quente e úmido, mas há sempre as exceções, né? E os fungos? Aqui eu pus uma árvorezinha da vida para poder falar um pouquinho deles. Eles estão cá na ponta, cá, ó. Antes acreditava que fungo eram plantas que perderam os cloroplastos, mas atualmente a gente sabe que ele está mais para animais do que para plantas, já que pela divisão aqui o ramo dos fungos vai para um lado e o ramo dos animais vai para o outro, que vai chegando até cá em cima, que chega na gente. Mas como foi vários, como que eu posso falar, por muitos anos, tendo os fungos sendo abordados na botânica e na parte voltada à planta, isso continua até hoje. Aqui eu coloquei algumas doenças causadas por fungos. Histoplasmose. Esse segundo eu não vou conseguir pronunciar. Candidíase. Meningite fúngica. Aspergilose. Esporotricose. Tinha e pano branco. Eu vou me ater ao PET, que só citou dois, e eu vou citar esses dois mesmo na hora da explicação aqui.
Esse é um tipo de micose. Esporotricose. Eu peguei para poder falar um pouco dele, porque eu achei essas várias imagens dele muito bem mostradas. Aqui nós temos, dessa imagem aqui preta com esses pontos brancos, é o fungo sendo cultivado. E aqui são imagens microscópicas dele. E ele já foi muito comum, mais na década de 90. Quem trabalhava com planta, fazendeiro, jardineiro, normalmente pegava ele. E o tratamento dele é até que razoavelmente simples. É tomar alguns antifúngicos e passar algumas pomadas. Igual a maioria dos fungos tem esse tipo de tratamento mesmo. Exceto aqueles fungos mais complicados que atacam o osso ou algum órgão interno. Aí é mais complicado o tratamento. E aqui nós temos o fungo causador da candidíase, que está presente naturalmente no corpo humano. Você pode achar ele na boca e nas genitálias femininas, no caso, já que ele gosta de lugar quente e úmido e boca é quente e úmido, eles estão lá normalmente. Só que ele começa a causar candidíase quando ele se prolifera demais, ele começa a expandir, crescendo, aumentando os números, e aí ele começa a causar problemas. O tratamento é tomar antifúngicos e algumas pomadas aplicadas no local, para diminuir o número deles, para chegar no número normal que eles têm que estar mesmo. E aqui nós temos uma plaquinha de Petri cultivando ele, essas bolinhas brancas. E por hoje é só isso mesmo. É um assunto rápido até de ser tratado, porque, bom, fungos são bem conhecidos. E também o PET só abordou duas doenças e de uma forma bem rápida. E se alguém por acaso ficou com alguma dúvida, pode ir nos comentários ali do YouTube e deixar a dúvida lá que eu vou responder, ou entrar em contato direto comigo ou com a sua professora e pedir para ou ela passar meu contato ou perguntar para ela perguntar para mim. Eu também vou deixar o link do nosso grupo de monitorias, que lá eu vou estar, vai estar o resto do pessoal do PIBIT todo lá. Qualquer dúvida que você tiver, só você jogar lá que nós vamos te responder.